Quando estamos trabalhando com listas, um dos erros mais comuns de se ver é o erro de índice. Mas o que é esse erro? Bem, vamos voltar ao nosso exemplo em que temos os estados do Brasil dispostos em ordem alfabética em uma lista. Nós sabemos que somando os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, nós temos ao todo 27 itens em nossa lista. E como eu posso saber isso de uma forma bem rápida? Eu posso fazer isso utilizando a função len. Agora aqui dentro, nós passamos a nossa lista. E ao executar, nós teremos como resposta o número 27. Sabendo que temos ao todo 27 itens em nossa lista e que nossa lista tem o primeiro índice identificado por 0, nós temos, logicamente, itens que vão do índice 0 ao índice 26. Com isso, nós podemos utilizar qualquer índice entre 0 e 26. Em um print, nós podemos então, por exemplo, imprimir o que está na posição 0, o que está na posição 10, na posição 26 e qualquer outra posição entre 0 e 26. No entanto, se eu for além e tentar obter o valor utilizando um índice fora desse intervalo, como por exemplo o índice 30, o que vocês acham que será o nosso resultado? Se você disse que teremos como retorno o erro de índice ou index error, você acertou. Isso é exatamente o que recebemos como resultado, pois tentamos acessar um índice que não existe em nossa lista. Em algumas situações, você pode querer utilizar a função len para calcular a quantidade total de itens de uma lista e então fazer uma operação com esse valor, como, por exemplo, imprimir o último item da lista. O problema é que ao utilizar o len para contar quantos itens existem na lista, teremos como resultado o número 27. E ao passar QTD itens lista para estados do Brasil pensando estar obtendo o último item da lista, cometemos um grande erro, pois já vimos que os nossos índices vão de 0 a 26. Mas esse problema é muito comum e é muito fácil de resolver isso. O que precisamos fazer é apenas incluir menos 1, ou seja, vamos subtrair 1 do nosso valor total que temos em QTD itens lista, que é 27, e assim estaremos acessando o índice 26, que retornará ao estado Tocantins. Dessa forma, o erro de índice não será exibido. Uma outra coisa bastante interessante dentro do assunto das listas são listas aninhadas. E para entender o que são as listas aninhadas, eu quero que você pense o seguinte. Digamos que nós temos uma lista chamada automóveis e essa lista armazenará diferentes tipos de automóveis. Nós podemos ter carro, caminhonete, são esses os itens. Percebam que todos esses itens são automóveis. Entretanto, nós temos tanto veículos de 4 rodas quanto veículos de 2 rodas. Isso nos dá subgrupos diferentes. Nós poderíamos querer separar os nossos itens da seguinte forma. Nós separamos os itens entre itens de 4 rodas e itens que possuem 2 rodas. Mas como as duas listas contêm automóveis, eu gostaria de saber se existe um modo de criar uma lista principal que contenha essas outras duas sublistas. Será que seria possível criar uma única lista contendo essas outras duas? E a resposta é sim. Podemos utilizar exatamente as listas aninhadas para fazermos isso. Teríamos apenas que fazer o seguinte. Desse modo, nós acabamos de criar uma lista chamada automóveis e dentro dessa lista nós incluímos a lista 4 rodas e a lista 2 rodas. Assim, nós temos uma lista principal que contém as nossas outras duas listas. Indo em frente e imprimindo a nossa lista principal, nós teremos agora a seguinte estrutura. E percebam que temos aqui a nossa lista dos automóveis de 4 rodas, com seus colchetes, a lista dos automóveis de 2 rodas
E como essas duas listas pertencem a uma outra lista, que é a lista automóveis, nós temos mais dois colchetes do lado de fora, um abrindo e o outro fechando. Essa é mais uma das maneiras que podemos utilizar ao trabalharmos com listas, e é muito frequente ver esse tipo de estrutura sendo aplicada em códigos Python. Hoje ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.